Olá, bem-vindo. Resposta de perigo celular. Aqui a gente está vendo do professor e doutor Robert Novax. E aqui a gente vai entrar um pouco nesse conceito, e eu tenho aqui uma mistura de vários artigos dele. Você vê aqui nessa imagem a parte do ciclo de cura. Como uma célula decide perdoar e começar a curar? Quem disse isso foi esse Kate Lamart, 2020, que também trabalha com metabolômica, e a próxima frase é atribuída ao Novax. Uma célula só redireciona os recursos de defesa para a cura quando receber os sinais que dizem o futuro é seguro. A regeneração e a cura não podem prosseguir até que os gatilhos persistentes da resposta celular ao perigo, CDR, sejam removidas. Então, a regeneração e a cura não podem prosseguir até que os gatilhos persistentes da resposta celular ao perigo sejam reduzidas. Por que as pessoas ficam cronicamente doentes? Elas encontram a tempestade perfeita de dezenas de fatores ambientais e genéticos que produzem ou reativam, persistentes uma lesão e bloqueiam o sistema de cura. Elas ficam presas numa lesão persistente, sem capacidade de sair do ciclo de cura. Porque para completar o ciclo, a gente precisa fazer o ciclo completo. CDR1, CDR2, CDR3. Se eu fico preso e tenho os portões de verificação se aconteceu. Se eu fico preso em algum deles, eu não progrido e eu entro numa patologia crônica. Se for poucas células, provavelmente você consegue trocar. Se for um corte, um arranhão, provavelmente você passa de CD1 para CDR3 de uma vez, se seu organismo estiver tudo perfeito. Por isso que eu falo que uma lesão que não está melhorando é porque existe mais coisas acontecendo. Ele não conseguiu passar direto de um CDR para um CDR3 e está ativando mais reações metabólicas no corpo. Então, uma lesão de repetição, a gente tem que rever isso. Todas as doenças crônicas representam uma falha de nossos genes ancestrais, que a gente já traz. O código genético da gente é feito para nos proteger e nos manter longevos. Se isso quebrou, alguma coisa está acontecendo para a gente ter feito isso. Houve uma quebra de... aumentamos a carga alostática, eu vou rever isso com vocês, a carga alostática foi aumentada, perdemos a capacidade adaptativa e perdemos essa possibilidade no nosso código genético de nos manter saudáveis. Então, todas as doenças crônicas representam uma falha nos nossos genes ancestrais e da epigenética herdada em gerir adequadamente as condições ambientais vividas pelo paciente e por nós, né? As pessoas estão doentes porque não conseguem curar, porque elas não conseguem sair do ciclo de cura. Então, elas ficam presas no CDR. Princípios organizadores. Lesões são universais. Células vivas tentam se curar. Células que não conseguem curar não podem transmitir seu DNA para a próxima geração. Ou elas caducam, ou o organismo tenta substituir, se elas ficarem num processo de não cura e fechando o organismo. E se isso acontecer mais, se for local, não ativa o sistema nervoso central. Se participar para o sistema nervoso central, aí as reações são sistêmicas e provavelmente porque já está acontecendo num nível maior no órgão. A gente tem sempre que pensar o corpo da gente, é uma analogia bem boa com uma cidade. As mitocôndrias, a comunicação celular, como se fosse uma cidade. Normalmente, o CDR, como a gente vai aprender agora, ele desliga uma porção. Se essa porção atingiu mais, como eu falei na aula passada, mais parte de um órgão e começar a ficar mais grave, preciso recrutar o subprefeito. Porque aí já passou para uma administração mais
E se aconteceu mais ainda, o sistema nervoso faz parte, e aí a reação é na cidade inteira ou no planeta inteiro, se você considerar o teu corpo como um planeta ou como uma cidade. Então, os princípios organizadores. Células que não conseguem curar não podem transmitir seu DNA para a próxima geração. Elas ficam bloqueadas. As doenças crônicas são o resultado de uma incompatibilidade entre as condições vividas pelos nossos antepassados e o gene atual. Você agora e você do passado seria o que você herdou dos seus antepassados. Então, gene atual versus ambiente do que você está vivendo agora e o tempo de desenvolvimento das interações, lesão e exposição. Então, isso é ecogenética, gene, ambiente, tempo. O metabolismo é a interação em tempo real entre os genes e o ambiente. Então, gene e ambiente é igual ao metabolismo. O metabolismo vive o momento, o agora. E isso é a epigenética. Ambiente, gene, epigenoma, metabolismo. Você está com metabolismo e os seus genes que são ativados de acordo com o ambiente que você criou. E esse ambiente não é só o meio ambiente que você está mergulhado, o interno também. Patogênese é diferente de salugênese. Processo de lesão é diferente de processo de cura. A resposta celular ao perigo, as mitocôndrias, em relação à resposta celular ao perigo, as mitocôndrias coordenam ambos, patogênese e salugênese. A metabolômica pode ser usada para avaliação de risco pré-sintomático, triagem, diagnóstico e prognóstico. Não podemos ver o que não podemos imaginar. Nossa formação cria limites subliminares, horizontes não reconhecidos em nossa visão, porque a gente é educado a ver somente uma coisa. Se a gente não tem aberto para ver outras coisas, nós não aprendemos. E esta ciência que estamos abrindo agora, esse quebrar de paradigma, para você poder abrir o horizonte e poder ver mais fundo. É como se a gente antes visse só com uma lanterninha, só com um pedacinho. A gente acreditava que isso era o todo, mas isso não é o todo. A gente acreditava que isso era o todo porque a gente só tinha luz para ver aqui, certo? Mas essas novas ciências ômicas, a metabolômica, a lipidômica, abriram novos. E principalmente esse é o aparelho que abre para a pesquisa dos metabolitos dentro do organismo. Então, abriu para um novo campo de visão, para novas percepções, e que, às vezes, quebra o paradigma do que a gente via. Então, por exemplo, quando a gente fica falando que a hérnia tem uma causa a gente vai ver que não é bem assim, principalmente se ela tornou-se crônica, né? O próprio princípio de quebrar a perna, existe um ciclo diferente para cicatrização. Nossa formação cria limites subliminares, horizontes não reconhecidos em nossa visão. Novas ferramentas e modelos ampliam uma visão científica. Às vezes, para descobrir um novo mundo, basta uma nova lente, que é a da metabolômica, né, daquele aparelho que a gente viu antes. É necessária uma mudança de paradigma para compreender e melhorar as doenças crônicas. Doença aguda é diferente de doença crônica. Doença aguda, trauma, envenenamento, infecções, a gente tratava de uma forma, e o professor Novax fala que eu concordo, a gente foi esperto e bons, hábeis na medicina, a tratar esse ponto. O problema é que a gente tratou as doenças crônicas como se fosse
um trauma agudo. E não são coisas iguais. E por isso ele fala que a partir da metabolômica e dessas novas ciências, a gente tem 2 livros. Um livro para medicina e o outro livro pós-metabolômica que tem que ser escrito. Fatos essenciais. As mitocôndrias têm 3 formas de desenvolvimento que são intercambiáveis quando uma célula é lesionada ou estressada. M0, forma não comprometida de crescimento e reposição de biomassa. M1, forma pró-inflamatória para defesa. M2, forma anti-inflamatória para condições padrão. A resposta celular ao perigo, CDR, coordena a função mitocondrial após cada lesão. O ciclo de cura é uma sequência de 3 etapas geneticamente programada, usada para garantir a recuperação após qualquer tipo de lesão, seja aguda ou a que persistiu. Tem começo, meio e fim. Uma aguda que seu sistema consegue curar, ele tem energia para fazer, ele passa da CD1 para... A gente vai ver de 1 para rápido e se cura rápido. Como eu disse anteriormente, se isso não está acontecendo, alguma coisa está acontecendo. O metabolismo controla a progressão através do ciclo de cura, usando metabolitos como moléculas sinalizadoras. A gente vai aprender sobre eles. Esses são chamados de metabocinas. Os músculos liberam metabocinas, os ossos liberam, os lipídios liberam, e aqui a gente está vendo a celular. A célula pode estar tanto muscular quanto óssea, né? Fatos essenciais. Esse M0, M1 foi principalmente de macrófagos, mas em todas as células isso acontece. Fatos essenciais, número 2. Fatos essenciais 2. O ATP extracelular, IATP, é uma metabocina importante em todas as fases do ciclo de cicatrização. Bloqueios no ciclo de cura fazem com que estágios normais da CDR persistam de forma anormal e causem centenas de distúrbios crônicos. Medicamentos antipurinérgicos, ADPs, como a suramina, e é o único até hoje testado, é proibido nos Estados Unidos, no Brasil não sei, restaura a sinalização do IATP, mais normal, desbloqueia o ciclo de cura, restaura o metabolismo normal, diminui os sintomas e acelera o desenvolvimento no autismo. Isso tudo foi estudado pelo professor Novak, tá bom? O IATP, quando eu faço um exercício, a mitocôndria sofre um estresse, no meu curso a gente chama a ciência do estresse, sofre um estresse, ela vai liberar para fora da célula, sinalizando que houve um estresse. Esse processo quando é adaptativo, hormético, é natural. Quando é excessivo, então se eu fiz um exercício excessivo que eu não consigo me adaptar, eu torno isso desadaptativo. Então, esse IATP passa a sinalizar em algumas receptores de membrana fora da célula, e pode ser que ele desligue porque ele entra num ciclo de cura e ele precisa sair disso. Quando eu faço um estímulo de exercício e ele é adaptativo, eu vou ter uma microlesão, essa microlesão libera o ATP, eu entro no ciclo de CDR, eu curo e aumento a minha massa muscular. Eu aumento, se for uma pessoa sarcopênica, eu ganho mais músculo. Se eu quero, na musculação, ficar hipertrófico, o caminho provável é este. Porém, se for desadaptativo, esse processo entra num ciclo de cura e a célula, o bairro ou só o meu apartamento pode desligar para não infectar os outros, até que a cura completa aconteça. Quando ele fala de medicamento antipurinético,
Os receptores purinérgicos, que é P2Y e P1Y, eu acho, você não precisa saber esses nomes, mas eles são neuromoduladores também e estão relacionados com a dor, tá bom? Também. Não é foco desse agora, porque a gente está aprendendo o CDR, agora que você está ouvindo falar que esse ATP e ATP, ele foge da célula, ele foge e essa fuga faz com que ele seja um sinalizador, um neuromodulador. Fato 3. E sinalizador da dor, tá bom? Fato 3. Não se preocupe com a semântica. O CDR é apenas um termo projetado para abranger o conjunto evolutivamente conservado e coordenado de alterações metabólicas, de expressão gênica, celular, autonômica, neuroendócrina, imunológica, de microbioma, gastrointestinal e comportamentais que ocorrem quando as células são lesionadas. Outros termos que fazem parte do CDR incluem resposta integrada de estresse celular, imunidade inata, inflamação, fagocitose, ativação de mastócitos, imunidade adaptativa, resposta proteica desdobrada, estresse oxidativo, explosão oxidativa, estresse de membrana celular, eu acho, proteção oxidativa, estresse do eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, carga alostática, a resposta ao perigo vagal, a resposta antiviral, a resposta antibacteriana, a resposta antifúngica, a resposta antiparasitária, a resposta alérgica, a resposta imune. Antes, como está a medicina hoje, baseada na patogênese. Aqui, antes da doença, ele faz uma analogia da casa e a doença, tá bom? Desculpa. Então, a doença instalou, você teve fogo, pode ser aí um vírus. Vamos colocar aí que você teve uma pneumonia. E aí, a gente entra com tratamento baseado nos sintomas, normalmente. E, normalmente, a gente procura uma causa, um efeito. E aí, você trata a doença nesse sintoma. Depois que você matou o patógeno, você identificou ele, a casa fica como a número 3. Ele diz que o livro de medicina para por aqui, porque ele não preocupa mais, por exemplo, se o patógeno saiu, eu liberei, como ficou o tecido. Se esse tecido ficou bom, como é que eu vou reparar esse tecido, se ele saiu ou não. Então, ele fala que precisaria de uma continuidade para o número 4, que é uma reconstrução, que é igual a uma cura, que é igual a salugênese. Então, ele cita que o livro 2, a gente não baseia mais na patogênese, mas na saúde, na salugênese. Você tem que sair do estado doente. Como alguns dos padrões que ele cita, como, por exemplo, você toma um colesterol, um remédio para colesterol, você sempre vai tomar para colesterol. Você não tem a cura dele. Isso não é salugênese. É porque a salugênese, você poderia tomar um remédio, mas ele não pode ser contínuo, porque o teu organismo é adaptativo. Foi feito para estar saudável. Você está bloqueando algum processo nesse processo. E aí, esse livro 2 é o número 5. Quando você constrói novamente isso, você volta a ficar como você estava antes da doença, ou até melhor, porque pode ser que isso seja adaptativo. Tudo depende, como a gente aprendeu até aqui, sobre essa energia adaptativa e alostase, né? Lembra que quando eu estou no estado 3, se eu permanecer assim, eu aumento a minha carga alostática. Quanto mais carga alostática eu tenho, mais difícil para eu sair de outros estados eu fico. E ele diz, já antecipando num último artigo que ele fez agora, que o estado de envelhecimento já são vários estados de ciclos de não cura, que você fica preso no 3, ou
no CDR, você prende num estado que você não sai, não fecha o ciclo, vários tipos desse fazem a gente envelhecer. E isso aumenta a carga alostática e a minha capacidade de lidar com eventos adversos à frente. Por isso que quando você é mais velho, o mesmo vírus atingir um jovem e um idoso, pode ser que mate um idoso e uma pessoa mais nova saia dessa de uma forma completamente diferente. Porque ele tem processos de CDR muito menos processos de não cura dentro do corpo, que aumenta a carga alostática e diminui a energia adaptativa, muito mais presentes. Aqui ele diz saúde e lesão crônica. O que pode fazer levar para isso? Doenças e estresse. A resposta opa, desculpa,